Aqui é o Daniel e você está ouvindo Savageando, um episódio sobre Savage Worlds. É Halloween, é o dia das bruxas, e nesse episódio do Savageando vamos ter uma discussão para saber se o Savage Worlds pode ser sangrento, divertido e horroroso. Como nosso jogo favorito de RPG lida com o horror e as histórias de terror? Como podemos utilizar esse sistema de RPG para dar vida a nossos horrores, a fazer nossos jogadores a ter vontade de sair correndo da mesa de RPG porque estão aterrorizados com a nossa narrativa? Será que esse sistema que é genérico, ele suporta o horror tão bem quanto as aventuras de ação que estamos acostumados a rodar em Savage Worlds? Será ele o melhor sistema para a gente rodar nossas aventuras de terror, de horror e de suspense? Eu acho que vale a pena essa discussão, especialmente nessa data especial que é o Dia das Bruxas, né? Que a gente começa a pensar, que a gente foca em histórias de horror, em filmes, em seriados aí, festas da fantasia e tudo mais. Mas antes da gente se aprofundar nessa discussão, da onde vem essa pergunta? Da onde vem o motivo de se perguntar se esse sistema é o sistema legal aí, o mais utilizado ou melhor para se utilizar para esse tipo de narrativa, né? Por que vale a pena sentar e conversar sobre isso? Eu acho que o motivo está em que o Savage World ele tem uma proposta de ser um sistema genérico. A proposta de um sistema genérico é sim suportar todos os tipos aí, os mais variados tipos de narrativas. Só que o Savage Worlds não é qualquer tipo de sistema genérico. Ele é um sistema genérico com bastante personalidades. Tem muitos aspectos do Savage Worlds que são únicos ao Savage Worlds e de uma certa forma é o que me atrai tanto a esse sistema. Tem muitas coisas que fazem o Savage Worlds único que eu não tenho a menor vontade de tirar. Mesmo que não seja assim tão bom para algum tipo de narrativa, eu nunca vou parar e dizer assim, eu acho que é melhor a gente usar um dado que não explode para diminuir a chance de um resultado de 14, 15, 30 e um valor super alto e absurdo levar a narrativa para um lado que a gente não estava esperando. Gente, não, né? A gente tá jogando Savage Worlds e tem algumas coisas fundamentais nesse jogo que se você tirar, aí você tá jogando outro jogo, né? Então vale a pena a conversa sobre Savage Worlds e suspense e horror, especialmente pela a vontade do sistema, né? De ser rápido, divertido e furioso. E ele é mesmo. E esse sistema acaba puxando as nossas aventuras para uma coisa mais pulp, para uma ação, que eu gosto de dizer assim, uma ação sessão da tarde, né? Que pode rolar uma explosão nos dados aí tantas vezes que aquele personagem que não teria chance nenhuma de ser bem sucedido em uma ação acaba sendo melhor do que todo mundo. E aí o grupo tem que inserir esse sucesso absurdo e inesperado na narrativa. E com isso, sim, cria revés e criam narrativas que precisam se adaptar conforme a gente vai jogando. E se a gente soubesse o resultado, né, das nossas aventuras antes da gente jogar, né? Ou falando de uma outra forma, né? Se o sistema e os dados não fossem capazes de orientar a narrativa e mudar aí os rumos da nossa história, para que a gente jogaria esse jogo? Ou melhor, por que a gente chamaria esse jogo de RPG?
E eu acho legal de comentar sobre esses pontos, especialmente quando o foco aqui é o horror e o suspense, porque a falta de poder prever qual que vai ser o resultado de vários testes pode ser algo que cria uma dificuldade já para histórias de horror. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Vamos dizer que seus personagens eles estão em uma situação perigosa, né? Se a gente tem um sistema em que os personagens sabem que a chance deles sobreviverem àquele encontro, seja um monstro, seja uma situação que está acontecendo num ambiente, seja um fogo pegando na casa, alguma coisa assim. Se os personagens, né, os jogadores, sabem que pelo sistema, pelas regras do sistema, né, a chance deles sobreviverem é muito baixa, isso vai causar um pânico nos jogadores, e os jogadores vão falar assim: olha, estamos ferrados, não podemos ficar aqui, temos que se mover de alguma forma, né? Aí é um jeito não de terror psicológico, né? Estamos falando do sistema conversando com a história, de colocar quão claramente aquilo é perigoso, né? Mas se a gente pensar numa situação parecida e no Savage Worlds, vai sempre ter aquela vontadezinha de rolar os dados, porque vai que esses dados estouram uma, duas, três vezes e você consegue fazer essa ação que é uma loucura que o jogador pensou para poder resolver esse problema. E é o que traz o jogo de ação pulp para o Savage Worlds. E retirar isso do sistema não faz sentido. Então, veja só, tá vendo? Como a lógica por trás do sistema, ela pode sim fazer com que algumas aventuras rodem mais tranquilamente e outros tipos de aventura podem ser mais complicados. Vamos trazer um exemplo clássico de Savage Worlds, que eu acho que é super relevante quando a gente pensa em histórias de horror, né? É quando chega-se um momento que o vilão principal da aventura é revelado e aquela batalha se inicia. O narrador coloca uma música épica, né? As cartas de iniciativa são distribuídas. Os jogadores têm a vantagem e vão ter as ações antes do inimigo e já sabe onde vai acabar essa história, né? E muitas vezes, talvez o chefe não vai ter uma chance nem de agir, né? O narrador colocou um chefe ali adequado para a história, porque lembre-se, né, uma coisa bastante importante em Savage Worlds é a gente colocar os desafios que são adequados à narrativa e não realmente tentar balancear, né? Não vamos fazer esse chefão o mais difícil de tomar dano de todo o jogo só porque a gente quer que esse chefão sobreviva a não sei quantas rodadas. Não é bem assim que a gente faz jogo de Savage Worlds, né? Vai que esse chefão é um mafioso, né? Não faz sentido o mafioso, né, tomar 3 tiros aí no peito e não cair por alguma explicação, seja lá o que, né? Não faz sentido na aventura, a gente não vai fazer, não vai colocar. Savage Worlds é assim, né? A gente vai colocar ali o inimigo que faz sentido para a aventura. Geralmente eu vou dizer que o seu chefão não sobreviver vários turnos de combate não é um problema nenhum. Porque eu não acho que é um problema, né? Eu acho que o combate não precisa demorar muito para ser épico. Não precisa demorar muito para ser marcante. Ele pode ter um turno só, 2 turnos, e ele pode ser marcante, né? Os jogadores sempre ficam felizes quando eles conseguem derrotar o grande inimigo, né? Só que para uma história de horror, essa criatura que pode ser o chefão, ela é o centro da atenção. Então vamos pensar na franquia Alien, né? Que é a minha franquia favorita aí, de suspense e horror e ficção científica, né? O Alien, o xenomorfo, ele é o chefão. E muito da atenção fica ao redor desse xenomorfo. E tem uma diferença muito grande nos filmes, né? Agora um seriado, quando tem personagens que são
capaz de causar dano e até derrotar um xenomorfo versus personagens que não são. E eu vou dizer para você que eu prefiro as histórias em que os personagens principais não são capazes de lidar com o xenomorfo. Criam situações mais criativas, criam-se situações mais tensas. Se eu fosse fazer uma adaptação em um jogo de Alien para Savage Worlds, eu gostaria de criar uma situação assim, que os personagens não fossem capazes de derrotar o Alien tão facilmente. E lá vamos nós, né? Estamos criando aquela situação em que gostaríamos que o chefão não fosse derrotado rapidamente, que é exatamente a crítica que algumas pessoas têm no Savage Worlds, que é verdadeira, isso acontece. Então, como a gente pode fazer com que esse chefão, no meu exemplo um alien aí, mas pode ser um serial killer, se for uma aventura de slasher, né, com um assassino, pode ser aí um morto-vivo, pode ser um vampirão, pode ser várias coisas, né, um alienígena, uma criatura ligada aos contos de Cthulhu, pode ser vários exemplos, né, um horror focado em uma criatura, um monstro, pense aí, tem muitos exemplos, né. Como a gente faz com que essa criatura ela apareça na história, mas ela não seja derrotada e os personagens e os jogadores, né, mais especificamente os jogadores, não vão ficar com aquele gostinho de que o monstro tem a armadura do plot, né? Plot armor, que o monstro só vai tomar dano quando for para ele tomar dano, né? Como que podemos fazer isso, né? Eu já me deparei com essa pergunta várias vezes, eu mesmo, né? Ou na internet, das pessoas perguntando isso. E tem várias respostas aí, várias maneiras que as pessoas dizem. Mas eu acho que para horror tem uma solução específica que eu acho que cai muito bem, que é a criatura não ser um NPC até o momento final daquela história, do confronto. Então a criatura não vai ser um NPC, ela vai ser um desafio, ela vai ser um ambiente, ela vai ser um teste. O que isso significa? Que quando os personagens encontram a criatura, você, narrador, narradora, vai utilizar aquela criatura para criar um desafio, não para ser um alvo para os jogadores atacarem, né? Então, por exemplo, a criatura ela aparece e ela dá início a uma tarefa dramática. Quando a criatura aparece, não é só ela que é o problema. A criatura é um desafio para uma outra coisa que é o real objetivo dos personagens. Então vamos lá, vamos pensar nesse horror espacial aí, né? Histórias de ficção científica no espaço, elas acabam muito frequentemente sendo de suspense, até mesmo de horror, porque você está literalmente numa cápsula feita de aço, né, no meio do vácuo total, né? Você abre ali a porta, a escotilha e você tá morto, certo? Então, tem muitas coisas erradas que podem acontecer no espaço e por isso atraem muitas dessas histórias de horror, né? Então, vamos dizer que está tendo um problema com essa espaçonave, os personagens precisam resolver o problema e aí a criatura aparece. E ela aparece como uma dificuldade para a resolução do problema. Isso quer dizer que atacar a criatura agora é basicamente morrer, porque o problema precisa ser resolvido. Os jogadores não vão ter um problema para seguir essa lógica, porque sabemos que os jogadores eles querem assim resolver problemas. É muito isso que um jogador de RPG faz, né? E geralmente de uma forma criativa que você não estava esperando. Então, se o grupo descobrir como resolver o problema e também causar dano ou afugentar a criatura ao mesmo tempo, fantástico. Já vai estar no tropo, já vai estar seguindo o que tem que seguir, né? Só que ou outro tropo, por exemplo, um tropo normal de filme de terror, que a criatura aparecer
e os personagens fugirem da criatura, eu acho que é irrealista esperar isso acontecer numa mesa de RPG. A não ser que você realmente teve uma fantástica sessão zero, você conversou com todos os seus jogadores e os seus jogadores estão a fim de emular esse tipo de história, então eles vão correr da criatura. E vão correr da criatura utilizando o roleplay e não utilizando as regras de medo. Porque se você for olhar as regras de medo, as criaturas podem causar medo. A grande maioria das criaturas causam medo sem modificador. Algumas criaturas realmente mais pavorosas causam medo com modificador aí -1, -2. E usando aí um Bene, saindo um Coringa, né? Com ajuda, suporte e tudo mais, sabemos que mais da metade do grupo não vai acabar fugindo da criatura se você só utilizar as regras de medo do Savage Worlds, né? Por mais que o jogador tenha que rolar na tabela de medo, são ali poucas entradas, uma ou duas, que fazem com que o jogador, o personagem, né, é forçado a fugir por uma rodada. Depois disso, o jogador está livre de parar de correr, pegar sua metralhadora e fazer o monstro virar uma peneira. E é isso que o seu jogador vai fazer, certo? Então, é importante a gente pensar como vai ser a interação dos nossos jogadores com essa criatura durante a história de terror, sem criar uma possibilidade que os jogadores terão uma oportunidade de atacar essa criatura diretamente. Algumas outras ferramentas, subsistemas de Savage Worlds estão aí também para ajudar a gente a criar essas situações. Por exemplo, um encontro rápido, uma tarefa dramática podem sim envolver essa criatura e não causar a morte dessa criatura, né? Uma perseguição, ela pode sim causar a morte da criatura, porque os personagens eles têm o direito de fazer ataques à distância e ataques corpo a corpo quando eles chegam na mesma carta, né, de perseguição que a criatura está. Essa discussão ela também aparece no compêndio de horror para Savage Worlds, o novo agora, né? E aqui se diz assim, que eu acho bastante interessante e real, né? Personagens de RPGs são melhores que personagens de filmes aqui, essa aqui é a comparação, né? Personagens de RPG não são forçadas a entrar em um corredor escuro desarmadas. Mantêm o grupo junto, não vão atrás de um homem ou mulher incrivelmente belos, mas claramente sobrenaturais. Corretíssimo o que está escrito aqui na página 55. É exatamente isso que os personagens dos jogadores fazem, né? Eles querem resolver os problemas, eles já sabem quais são os tropos, né? Eles não vão cometer esses erros clássicos, porque eles querem ser o último sobrevivente no final da aventura, que é, assim, entre aspas, uma versão de ganhar o jogo, né? Se estamos numa aventura slasher, qual que pode ser o jogador, mesmo querendo entrar no clima, contribuindo para a história, o jogador não vai querer ser o que morreu 2 minutos no começo. O jogador vai querer ser aquele que sobrevive até o final, quer ser o personagem principal. Tá certo isso. É assim que os jogadores jogam. Então é o papel do narrador criar situações que o jogador possa jogar dessa maneira, né, tentando sobreviver e ter ao mesmo tempo a experiência de uma história de horror. Por isso que eu volto novamente a falar sobre usar essas criaturas, usar os perigos como desafios, como problemas que acontecem no pano de fundo, criando uma situação mais e mais tensa, para que os seus jogadores
possam utilizar toda essa criatividade para solucionar aquele problema sem tirar a história do tropo, né? Bom, mas vamos lá. O livro de horror aqui, ele continua. Ele fala que para encorajar um comportamento mais arriscado de seus desafortunados heróis e heroínas, personagens que deliberadamente se jogam em situações arriscadas clássicas devem ocasionalmente ganhar um Benny. E aqui estão utilizando a mecânica, né, de Bennies do Savage Worlds para fazer com que os nossos jogadores façam ações da forma que a gente gostaria, né? Dá aí uma recompensa quando o jogador ajuda no tropo da história. Só que essa recompensa ela não vai funcionar por muito tempo, né? Porque fica um pouco complicado utilizar o Benny a cada vez que o jogador está fazendo uma coisa um pouquinho mais parecida com um filme de terror. É difícil de lembrar de fazer isso. Os Bennies acumulando porque o jogador está seguindo uma história de terror pode desviar a história para o outro lado que não é mais terror. Olha só, essa sugestão do livro aqui, ela é ótima. Eu acho que ela está dentro do sistema, está dentro da cultura de Savage Worlds, que é utilizar o Benny, né, para ajudar aí os jogadores a seguirem o tropo, só que ela pode criar um efeito de bola de neve. Qual que é esse efeito de bola de neve? O jogador que está seguindo um tropo vai ganhar mais Bennies, e aí utilizando esses Bennies, ele pode fazer o personagem na narrativa sair do tropo. Porque agora esse personagem vai ter uma alta capacidade de rerolagem, uma alta capacidade de absorção aí de danos, né? E uma alta capacidade de modificação da narrativa se o narrador estiver usando essa regra aí, que não é opcional, tá no livro, né? Mas eu sei que vários grupos não curtem muito essa parte do jogador poder gastar um Benny e modificar a narrativa, né? Então, aí, tá vendo? O jogador ajuda o tropo, ele acumula uma pilha de Bennies, e aí com esses Bennies ele faz o personagem sair do tropo. Então talvez usar o Benny para manter o personagem nas linhas aqui, né, entre aspas, não seja assim tão eficiente. Beleza. A próxima parte aqui que o livro fala é sobre os jogadores prejudicarem suas próprias personagens, né? Porque o jogador não precisa esperar que os dados lhe prejudiquem. Por exemplo, eles podem dizer: quer dizer que sua heroína tropeça e cai enquanto foge de um demônio em fúria? Pode ser que o jogador diz isso pro mestre. E aí o mestre, né, vai recompensar esse jogador de alguma maneira. E aqui novamente tem uma menção do Benny, que eu já expliquei como eu acho que pode ser um caso de um efeito de bola de neve, né, se acumulando. Então, essa parte do livro aqui de horror, eu acho que é a página que mais fala sobre como o jogo é jogado na mesa, em vez de falar como regras ajudam, né, o Savage Worlds a trazer um pouco mais de horror, mas como o jogo é jogado, eu acho que essa página 55 é a principal aqui. Na minha opinião, ela é um pouco curta até, porque um jogo de horror, de terror e de suspense, ele tá aí 80% na minha opinião sobre como o jogo está sendo narrado, o tipo de aventura, o tipo de narrativa e como os personagens estão reagindo. Os personagens, não os jogadores, que os jogadores eles podem estar aí comendo salgadinho, tomando cerveja, dando risada, que seja, né? A gente não está esperando um monte de gente com maquiagem gótica e a luz de vela para jogar um jogo de Savage Worlds de horror, né? Assim, eu não jogo assim, né? Eu imagino que poucas pessoas jogam desse jeito. Então, quando a gente está falando a seriedade, né? E manter o tropo, a gente está falando das ações dos personagens, não estamos falando do comportamento dos jogadores. Eu não acho que é assim que a gente
deveria focar, né, quando a gente está fazendo uma aventura de horror. Dentre as regras de ambientação do compêndio de horror, tem uma delas que eu gostaria de focar um pouco mais aqui, que são as regras de massacre, que estão na página 59. E o que são essas regras, né? Elas dizem para o uso de só um ferimento, aqui cartas selvagens teriam só um ferimento. Isso quer dizer que o primeiro ferimento que a carta selvagem recebe, o personagem fica com um modificador -1. O segundo ferimento que o personagem receber, ele fica incapacitado, tá? Então é isso. Então tem um ferimento só, ao invés de 3 ferimentos. Aí tem sem absorção, personagens não podem absorver ferimentos, a não ser que o personagem esteja sob efeito de convicção. Então, aí vamos dizer que uma vez na história seu personagem vai poder absorver o ferimento porque utilizou aquela convicção que foi ganha, né, depois de algo muito importante que aconteceu na história daquele personagem, né? E aí tem aí 2 outras regrinhas que tem a ver com histórias de massacre, né, de filmes slasher, que é bens de jogador e carne fresca. Bens de jogador quer dizer que os bens são dos jogadores e não das personagens, né? E carne fresca é toda vez que o personagem morre, o jogador traz um personagem diferente. Embora essas regras elas sejam focadas aqui para histórias de massacre e talvez você não as utilize porque seu jogo é de terror psicológico, ou seu jogo é de terror ficção científica, ou seu jogo é de algum outro tipo, né, de horror que não é um massacre, você pode não utilizar essas regras porque elas são focadas em massacre. Só que tem um porém aqui. O fato do personagem do jogador só ter um ferimento e não poder absorver traz a mortalidade da carne muito perto do jogador. O jogador vai jogar Savage Worlds sabendo que é um jogo muito diferente, porque todas as outras vezes que esse jogador jogou esse jogo, ele ficaria ali segurando aquele último Bene com 3 ferimentos para receber, ficaria ali segurando o último Bene para ter certeza que ia poder absorver. Bom, nesse jogo agora, o jogador nem precisa segurar esse último Bene, porque não vai ter absorção para fazer, e se tomar um tiro é tchau, tchau. Então, mesmo que o jogo não tenha um foco no massacre, saber disso vai fazer com que os personagens ajam de uma forma bastante diferente, que o jogador realmente vai passar por mais situações durante a mesa em que vai com certeza ter medo de perder o personagem, mesmo que não tenha uma criatura ali correndo atrás do seu personagem toda hora. Um erro aqui ou ali, numa tarefa dramática, num encontro rápido, pode ser muito devastador para o seu personagem. Se rolar um encontro rápido perigoso, seu personagem falhar e tomar um ferimento, já está com -1 para o resto daquela aventura. A não ser que seja uma campanha longa, que dá tempo para curar e tudo mais. E aí o próximo ferimento que tomar, ficou incapacitado, né? E aí pode até, né, ser estabilizado pelos colegas de grupo e tudo mais, mas pelo menos para aquela noite ali dentro da narrativa, né, ou poucos dias dentro da narrativa, aquele personagem está fora de jogo, né? Eu acho que traz um lado diferente que a gente não está acostumado em Savage Worlds e talvez sim seja necessário para a gente ver esse sistema, ver esse jogo que a gente gosta bastante por outros olhos, né? Ver esse jogo de uma forma diferente, né? E talvez seja necessário, porque jogos de horror, eles são, na minha opinião, aí, o que realmente está bem longe
dos jogos de ação frenética e rápida e histórias pulp que o Savage Worlds suporta tão bem, né? Então é isso que eu tinha para discutir hoje, os prós e contras aí de horror em Savage Worlds e uma reflexão sobre como mecânicas, né, e como ideias de narrativas e subsistemas pode dar um apoio para a gente contar histórias de horror. Então, muito obrigado novamente pela sua audiência e até a próxima.